Fala galera, beleza? Cleito Felipe aqui para mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu estou trazendo um assunto muito importante que gera várias discussões na comunidade, que é a questão da língua inglesa, da gente utilizar o inglês no nosso dia a dia como desenvolvedor. Tem que ter inglês? É necessário? Não é? Vamos ver junto? Bora lá! Então, sobre a gente ter o inglês no nosso dia a dia, como desenvolvedores, é muito comum a gente tá lendo uma documentação em inglês, ver o vídeo de alguma plataforma, seja ela da Microsoft, AWS, Google, que a gente queira aprender alguma coisa, e até palestras no inglês. Mas quem nunca ouviu, né, pessoas falar assim, mas para que eu preciso do inglês? Eu trabalho no Brasil, só trabalho com projetos brasileiros, projetos nacionais. E assim, até muito tempo atrás, eu tinha um pensamento de que eu não tinha necessidade de aprender inglês, tanto que eu fui aprender inglês depois de mais velho. Na escola, eu sempre estudei em escola pública, e na escola sempre foi ter ali verbo to be, um pouco de vocabulário, mas nunca foi muito grande o estudo de inglês. E depois que eu entrei numa multinacional, né, que eu tive um curso de inglês dentro da empresa, eu já era desenvolvedor na época, eu vi a importância do inglês. Posso dizer que a falta do inglês me deu várias frustrações, me proporcionou várias frustrações. Porque eu acabei não entrando num projeto, eu acabei não fazendo uma viagem a trabalho e esse tipo de coisa. E partindo daí eu comecei a ver a importância do inglês. E mesmo para você que muitas vezes trabalha com projetos nacionais, não tem a necessidade de estar falando inglês, de estar conversando inglês com as pessoas, muitos já sabem a importância e estudam inglês, já falam inglês, mesmo trabalhando em projetos nacionais e tudo mais, mas já tem o inglês ali no seu dia a dia. E muitas pessoas não. E principalmente quem está começando com desenvolvimento, alguns já têm, eu acho muito legal quem começa desde pequeno a estudar inglês, mas não é a realidade de muitas pessoas, na maioria das vezes. E é engraçado, porque assim, dentro não só do desenvolvimento de software, não só na área de TI, mas o inglês está envolvido no nosso dia a dia muito. Então, por exemplo, eu tô com uma camiseta que tem uma frase em inglês. Quem não tem camisetas que tem frase em inglês? Quem nunca pegou um boné do New York Yankees? Quem nunca teve uma roupa lá da Hang Loose, né? Falando algumas marcas aqui, mas assim, mas quem nunca teve, né? Uma roupa ou um calçado de alguma marca que não é nacional e ali na caixa tinha um escrito em inglês, ou de repente foi assistir um filme no cinema, esse filme não era dublado, só tinha legendado, e realmente tem gente que detesta filme dublado, e tem muita gente que adora filme dublado porque não quer parar para ficar lendo legenda. E quando você não tem o inglês fluente, você tem a necessidade de ler a legenda, porque na maioria das vezes você não vai entender o que está falando e tudo mais. Então, é muito comum a gente ter o inglês no nosso dia a dia. E como desenvolvedores, como profissional de TI, a maioria das documentações e de todas as informações que a gente escuta é em inglês. A gente consegue primeiramente em inglês. Vai ter em português? Sim. Então, por exemplo, eu estou gerando conteúdo para vocês aqui no YouTube, no meu blog, em português. Eu, assim, já gerei artigo em inglês que publiquei na empresa, e foi a público, né? Foi no blog público da empresa, ele estava em inglês. Tenho a vontade de começar a gerar alguns conteúdos em inglês, mas ainda não vi a necessidade, porque a grande maioria do meu público é nacional, é brasileiro, e principalmente pessoas que estão começando, então assim, ter a questão de ter o inglês ainda, uma barreira a mais para ter que aprender alguma coisa, é complicado. Então, pra gente que já tá na carreira e tudo mais, vale muito a pena a gente parar, não quero ver um artigo em português, vou ler um artigo em inglês, porque de repente ainda não tem em português. Mas que custa você de repente traduzir ele pro português, ou com as suas palavras mesmo, falar daquele mesmo assunto, só com as suas palavras em português, para que pessoas tenham mais acesso. Então, falando de conhecimento de inglês, é muito importante na nossa área, porque a grande maioria dos artigos e documentações vai estar em inglês. Então, é muito bom aprender. E as oportunidades também de trabalho vai te valorizar. Então, existem números, né, que foram falados aí já
por várias empresas. A Cato fez um estudo há um tempo atrás, onde falou que, se eu não me engano, 5% da população brasileira fala inglês. E desses 5%, apenas 1% é fluente. Eu posso dizer que eu não faço parte desse 1%, mas hoje eu posso falar que eu falo inglês. E isso vale muito a pena, né? Não sou fluente, tenho muito a melhorar ainda. Às vezes me saboto, pensando que eu não falo inglês suficiente para alguma coisa, mas isso, hoje eu não tenho mais aquele problema de que o inglês é uma barreira. Pelo contrário, é um desafio. Eu vou ter que evoluir, eu vou ter que crescer cada vez mais. Mas vale muito a pena fazer essa busca por aprender inglês. Então, como um arquiteto, um engenheiro sênior vai falar assim, eu não preciso de inglês, eu já sou um arquiteto, eu já sou um desenvolvedor, um engenheiro sênior, ok para ele, não tem problema. Só que se você busca um salário maior, uma evolução maior, entrar em empresas como Microsoft, AWS, Google ou multinacionais que está em todos os países, está na Europa, está nos Estados Unidos, está aqui no Brasil, o inglês vai ser muito importante. Nessas mesmas pesquisas que você procura ver informação sobre o estudo do inglês, você escuta muito, você lê, né, muito o pessoal falar que quem tem o inglês aumenta o salário em quase 50%. Então, assim, para ganhar mais, só a faculdade, só certificações, hoje em dia, não necessariamente é o primordial. O inglês acaba sendo um soft skill muito importante, a segunda língua acaba sendo um soft skill muito importante para que você tenha uma evolução. Então, assim, se você dá uma olhada nas carreiras que tem dentro, por exemplo, da Microsoft, não, até hoje, toda vez que eu já parei para olhar vagas dentro da Microsoft, em nenhuma delas você não vai ler ali que precisa ter o inglês. Nenhuma. Todas vão ter inglês. Porque vai ter que ter contato com o time dos Estados Unidos, do time de fora da Microsoft, né, para estar falando com o pessoal. A empresa que eu trabalho também, a maioria das vagas, tudo tem contato com o inglês, tem que ter o inglês. Algumas vagas não, pois times nacionais e tudo mais, mas a grande maioria sim tem que ter o inglês. E também para um futuro, você entrar dentro da empresa e você está trabalhando e entrar num projeto que tem contato com a língua inglesa. Às vezes é muito importante. Então, assim, num resumo total de todo esse contexto, é muito válido ter o inglês, tem que ter, é muito bom. Só que eu também não critico ninguém, todo mundo que fala, né, que tipo, eu não tenho e não tem problema para mim. Tudo bem, para essa pessoa, se ela tá contente assim, tudo bem. Mas eu, como experiência própria, eu sei o quanto muitas vezes a língua te fecha portas. E vale a pena você gastar um tempo estudando. Então, assim, para mim, o que eu queria trazer para vocês nesse vídeo era isso, que o estudo inglês é importante, que vale muito a pena. E aqui eu vou deixar algumas dicas de estudo de inglês que compensa, né, você gastar um pouco de tempo, mesmo que você não tenha nada do inglês, vai te ajudar bastante, principalmente com leitura e escrita, né, no início, e depois você vai buscando mais formas para estudar a fala, né, o listening e o speaking, que eu acho que no mundo corporativo é o mais importante. Então, assim, o primeiro é Duolingo, cara. Tipo assim, esse app é fantástico, ele te ajuda muito com vocabulário, com sentenças simples de palavra, então conversas corriqueiras, você consegue evoluir bem ali com o Duolingo. Aí ele vai te ajudar bastante, você consegue ver a evolução e ter a gamificação ali do app, que, cara, é muito legal. Outro ponto é você ver vídeos em inglês, então pegar algum conteúdo que você gosta, escutar em inglês com legenda primeiramente, depois com legenda em inglês e depois sem legenda se possível, que com o tempo você vai acostumando ali com a voz daquela pessoa ou com aquele assunto em específico, você começa a entender melhor quando você está mais acostumado ali com aquele assunto. Assistir filmes e séries que você já tem assistido, então eu sou fã de filmes de heróis e de fantasia, como Harry Potter, por exemplo. Então, vira e mexe, pegar ali aquele conteúdo, colocar ali no inglês, às vezes sem legenda, até se você já conhece bem o contexto, já tenta dar um passo mais à frente, coloca a legenda em inglês ou sem a legenda até, e começa a assistir ali uns Vingadores. Vai ter cenas
que é muito corrido, de repente o diálogo é muito corrido, você não vai conseguir pegar, não tem problema, para, volta, você está assistindo para estudar, você não está apenas se divertindo. Até porque se você for assistir só por assistir, não vai adiantar nada você assistir em inglês. Você tem que assistir prestando atenção ali na entonação das palavras, no vocabulário que está sendo usado e tudo mais. E uma outra ferramenta que eu já usei, hoje em dia faz tempo que eu não uso, mas vale muito a pena, é o Cambly, que você consegue falar com professores nativos, e isso é muito legal, porque você acaba tendo a necessidade de falar inglês com os professores e se explicar, e eles vão te ajudar da melhor forma possível. É muito boa a plataforma. Como eu falei, não é um vídeo patrocinado, não sou parceiro do Cambly nem nada, até porque o meu conteúdo não é de inglês, mas se for válido, eu fico aqui fazendo a propaganda do Cambly sem problema nenhum, né? E tem alguns canais que eu acompanho, eu vou deixar os links aqui, mas um deles é a Karina Fragoso, o conteúdo dela é fantástico. Ela ensina inglês de uma forma bem leve, bem tranquila, ela sempre traz assuntos da atualidade pra gente prestar atenção ali do inglês que está falando, de conteúdo como que se fala, palavras específicas, entonações, o que falar, o que não falar, como falar, é bem legal. English Black Friday, opa, travou aqui no inglês. É um vídeo, é um canal do Rodrigo Honorato, também é muito legal, só que esse é voltado um pouquinho para o Black English, né, que é o inglês das pessoas negras, pretas nos Estados Unidos. Eu acho muito massa, também vale muito a pena ver os vídeos dele, prestar bastante atenção em tudo que ele fala. É muito legal os vídeos dele, vale bem a pena. Tem uma professora em inglês, uma professora americana mesmo, que eu acompanho, que é a Teacher Tiffany, também vai estar o link aqui. É muito legal o canal dela, eu acompanho muitas dicas dela, e ela sempre dá dicas de como estudar inglês, não só trazendo palavras, trazendo contexto, mas ela dá dicas como que você pode evoluir os seus estudos de inglês para ter uma evolução muito melhor. Eu acho que é isso. Da grande maioria das coisas que eu queria trazer, esse assunto aqui era um assunto rápido, não queria gastar muito tempo mesmo, porque não é minha especialidade, o inglês eu apenas uso no meu dia a dia de trabalho, e gostaria que todos que tivessem essa dificuldade saber como chegar lá. E num outro vídeo eu conto um pouquinho como foi minha história, tanto dentro da área de TI, né, como que eu comecei, onde eu estou hoje, né, e como que foi essa trajetória de tipo começar sem inglês nenhum, o que que eu fiz para ter os conteúdos e chegar até onde eu estou hoje em dia, e o que eu pretendo buscar daqui para frente, né? Então, como a própria Karina Fragoso falou num podcast dela também, uma coisa muito legal de acompanhar o podcast do English in Brazil, é o seguinte: quando a gente tem a língua inglesa, na maioria das vezes a gente tem a informação primeiro. Porque normalmente, dependendo do assunto, ainda mais nesse momento de pandemia, a maioria dos assuntos vem no inglês, porque a OMS está falando, a União de Médicos ou de vários outros setores de pandemia e tudo mais, de epidemiologista, falam lá fora e depois vem aqui para o Brasil, e a gente tem essa informação. Porém, a gente tem essa informação já em segunda mão, porque já teve que passar para o pessoal daqui, o pessoal traduzir e entregar para a gente no Brasil. Então, se você souber o inglês, você acaba tendo essa informação um pouco mais rápido. Isso é o mesmo para a área de tecnologia. Quem aqui nunca precisou procurar um artigo sobre alguma tecnologia, sobre alguma funcionalidade dentro da linguagem de desenvolvimento, né? E acabou tendo que achar um site em inglês e entender primeiro, e depois coloca, e dali alguns dias você vê, opa, achei em português que a pessoa está falando a mesma coisa que eu já estudei. Então é bem essa pegada. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo curto, um vídeo rápido, com coisas bem rapidinhas do que eu queria falar, mas era isso que eu queria passar para vocês. E um abraço, até o próximo. Valeu!